Por que Catherine reprime tanto Heathcliff de sua vida? E por que Heathcliff se torna um homem tão obsessivo? Amor obsessivo, vingança, luta de classes e relações tóxicas são temas que esse filme irá abordar. Olá, meu nome é Carlos Tobias e esse é um canal que fala sobre arquitetura e arte, como a obra nos comunica, o que vemos, o que ouvimos, como tirar da matéria um desenvolvimento pessoal para as nossas vidas. Te desafio a deixar sua interpretação aqui nos comentários depois desse vídeo. O pai de Catherine decide adotar Heathcliff quando ele, no meio da rua, acha essa criança jogada, passando fome, sem família, e também para servir como uma companhia para Catherine. Essa amizade vai florescer, vai virar uma amizade muito genuína, porém eles vão crescer e vão se deparar com outros tipos de desejo e vai evoluir aí para um romance muito tóxico entre esses dois personagens. Ainda criança, Catherine, ela tem sonhos por fazer parte de uma família importante, pelo menos na região onde ela mora. Ela acredita que vai se casar muito mais fácil, então ela quer ajudar o pai, ajudar as pessoas com que ela cresce ali, que ajuda a ensinar ela a fazer as coisas dela. Mas Heathcliff, ele não tem essa tendência de sonhar muito alto, por ele ser uma pessoa que está ali para servir de companhia para Catherine, também é um servo ali da casa da Catherine. Então, ele tem essa visão de túnel, que ele não pode sonhar muito alto, ele só tem um objetivo e o objetivo dele é claro. Ele só quer trabalhar, ele não. Ele comenta que quer se casar um dia, e se fosse rico, até faria as mesmas coisas que um rico. Ele não, quase não tem uma personalidade muito bem definida, porque o destino resolveu dar para ele apenas as coisas simples da vida. Essa é uma adaptação do livro da Emily Brontë, um dos clássicos aí da literatura, e que a Emerald Fennell fez questão de colocar aspas aí na sua adaptação, né? Mais uma vez ela vem trabalhando com Jacob Elord, ela trabalhou em Saltburn, e temos aí também a Margot Robbie no papel aí da personagem da Catherine. A história nos faz perceber como Heathcliff está preso em suas memórias de abandono, ou seja, traumas, sobre a ausência das pessoas que são importantes ou deveriam ser importantes na sua vida, mas de que alguma forma o abandona. Mas com Catherine, ele está destinado a se vingar desse amor não recíproco. Freud explica sobre a sua tríade, id, ego e superego, que o id nada mais é do que o instinto sobre desejos e necessidade de prazer imediato, como fome, sede e libido. Ou seja, Heathcliff representará o id, que nesse caso ele age como alguém impulsivo e que não se importa com as consequências dos seus atos imorais. O ego, então, vai surgir para uma avaliação sobre o instinto do id, se pode ou não acontecer, se acontecer de uma forma segura, para evitar constrangimentos e punições. Nesse caso, Catherine vai representar o ego, e mesmo ela sendo destemida e aventureira, ela tem uma dificuldade grande de lidar com as pessoas. Quando Heathcliff aparece em sua vida, ela aceita entender um pouco mais sobre essa pessoa e, por causa dele, entendendo todos os motivos dele, faz nela florescer certas ideias que ela acaba até esquecendo o aniversário do próprio pai. Ela, mais tarde, vai escolher se casar por dinheiro e não por amor. Ela não sabe lidar com ela mesma, com o sentimento dela, mas ela sabe muito bem o que ela quer. O superego vem a ser o equilíbrio, o planejamento para o id não se sentir culpado quando ferir a moral. E para o ego não se ferir quando perceber que a vida não é do jeito que ele planeja. Então, a personagem da Nellie vai ser esse personagem que vai trazer esse equilíbrio, porque quando Heathcliff aparece na vida da Catherine, Catherine então opta em se divertir, em fazer coisas prazerosas que são momentâneas e entender mais o seu mundo, o mundo do Heathcliff, e não se importa muito com o que a Nellie tem a fazer.
E mais tarde vamos ver então a Nellie fazendo uma coisa dolorosa para os dois. Heathcliff vai se corroer em dor, ele feriu a moral. A Catherine, o ego, ela vai ter que escolher então forçadamente se casar por dinheiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos assim, eu vou pedir para que você deixe o seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda demais, me motiva, ajuda a divulgar mais o canal. Só tá no começo, eu preciso dessa sua ajuda. Bora pro vídeo. A época do Morro dos Ventos Uivantes, onde a liberdade custa tão caro que Heathcliff carrega em suas costas a cicatriz por não ser alguém significante naquele universo e carregador das memórias sobre a falta de afeto. Já a Catherine, que usa seu espartilho rígido, que ela tomou a decisão de usar depois que decidiu se casar, por motivos para mostrar segurança, por fazer parte daquela aristocracia, daquele universo que não permite insegurança nenhuma. Os espartilho pode ter vários significados, mas nesse caso está prendendo o desejo interno dela, usado como um verdadeiro escudo. Quando Heathcliff está frente a frente com Catherine, ele usa as cicatrizes dele como uma força de liberdade que está pronto para atacá-la. Durante o filme, vamos ver várias fases do vestido de Catherine. E em todas as fases a gente vai ver a primeira camada, que é branca no vestido dela. Essa camada branca, ela representa a pureza, a inocência da personagem. E vai ser sempre usada ali quando ela está realizando um sonho. Depois veremos outras cores sendo adicionadas nesse figurino, como um colete. No caso do preto, vai representar quando a personagem tem algum mistério, alguma coisa não resolvida, um luto, e principalmente a gente vai ver a cor vermelha, um colete vermelho nela sempre durante todo o filme. E o vermelho a gente sabe que vai representar o amor, a sedução e principalmente o perigo. Sabemos que essa personagem vai passar por um arco um pouco doloroso. E o mesmo se aplica a Heathcliff. Na primeira fase do filme, a gente vai ver o personagem com roupas de trabalhador ali, um pouco desgastada, outras partes rasgadas e às vezes até sem camisa. E quando ele se transforma, a gente nota que ele não muda muito. Além da sua aparência, o cabelo, as roupas continuam sendo ali. Ele expressa nas suas roupas que ele mudou, mas mudou muito pouco, porque o seu objetivo ainda é muito claro. Ele ainda está preso nos seus traumas do passado e não conseguiu colocar um pouco de cor, um pouco de luz em sua vida. Ele ainda é o mesmo Heathcliff de sempre. Ou seja, o filme, ele está dizendo, o figurino do filme está dizendo pra gente que o Heath, ele é um homem rico, porém ele ainda tem o mesmo objetivo, ele não mudou, ele ainda está preso dentro daquele personagem da primeira fase do filme. Catherine não consegue se libertar dos seus sonhos antigos, dos seus desejos de infância. E por causa disso, ela não consegue amadurecer por causa do seu orgulho. Ela não consegue ter sonhos do momento, ela não consegue ter mais sonhos. Ao longo das nossas vidas, a gente passa e coisas vão mudando, os nossos desejos, nossos planos vai tomando outros rumos. E se não permitirmos em traçar novas rotas, isso acaba travando a gente. E no caso dela, ela não quer deixar de ser rica, ela não quer ser pobre do lado do homem que ela realmente ama. E por isso, mais pra frente, veremos a personagem se afundar cada vez mais. Para Heathcliff, é muito difícil receber o não, porque todas as pessoas que passaram em sua vida, pessoas importantes, ele não teve um amor recíproco, um carinho recíproco, ele não teve um afeto recíproco. Tudo que ele recebeu da vida foi só pancada. No começo do filme, vamos ver um personagem com um saco preto sendo enforcado. Sabemos que ele não vai ser relevante para a história, mas o significado desse enforcamento vai carregar um peso para o resto da história do filme. Uma pessoa está sendo proibida de enxergar os seus últimos momentos de vida, enxergar a realidade do que está acontecendo em sua volta, sendo obrigada a ficar apenas com os seus pesadelos de memória. Quando mostra ali o seu órgão excitado, para mim essa cena representa que ele está confortável de não enxergar
a realidade onde as pessoas estão julgando. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, acabamos encontrando memórias, traumas, medos que ninguém sabe, que ninguém pode saber em alguns momentos, e isso nos dá um certo prazer, um certo alívio das pessoas não poderem nos julgar pelo que sentimos, pelo o que fizemos, e só vamos ser julgados se isso atingir diretamente alguém. E, de certa forma, nossos planos, nossas memórias, nossas fantasias nos dá liberdade para sermos o que somos e o que queremos ser. E não podemos ser julgados dentro das nossas cabeças. Dentro de nós, quando fazemos o que queremos, só nos resta prazer. No fim, se não nos permitirmos como o id, nos mataremos por dentro. Se não tomarmos o controle como o ego, mataremos o mundo dos nossos sonhos. No entanto, se permitirmos amar e aceitar que devemos abrir mão de algo importante, é dar a liberdade para os nossos caminhos, a liberdade de progredir. Bom, o filme de hoje é isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui comigo. Vou pedir mais uma vez que deixe seu like aqui no vídeo, isso ajuda demais eu a divulgar o canal, me motivar a fazer mais vídeos. Só tá no começo, então não custa nada. Caso não gostou de alguma coisa, pode dar o dislike, não tem problema. Mas eu gostaria de saber o que você achou no filme, o que eu esqueci. Provavelmente esqueci de deixar mais alguma coisa, não reparei em alguma coisa no meio do filme. E você percebeu? Comente aqui nos comentários, isso me ajuda demais também. Valeu? Até a próxima!